o relato real de um caso de possessão, a história da menina de Jeuarapa, e nem todo mal pode ser explicado. E nem tudo que é invisível é imaginário. O que você está prestes a ouvir é um relato real, um caso documentado, investigado por médicos, religiosos, jornalistas e testemunhas oculares. Não é lenda urbana. Ano Afico é a história de uma garota que, segundo muitos, foi dominada por uma força maligna que ultrapassa os limites da lógica humana. Década de 1980, Guarapari, Espírito Santo, uma cidade litorânea conhecida por suas praias calmas e clima acolhedor. Mas, num pequeno bairro da periferia, uma família vivia o início de um pesadelo. A filha mais nova do casal, uma menina de apenas 11 anos, começou a apresentar comportamentos estranhos, silêncios longos, olhares fixos, risos fora de hora. Aos poucos, esses comportamentos evoluíram para episódios de agressividade, gritos incompreensíveis e uma mudança no tom de voz. A voz da menina, antes doce e suave, tornava-se rouca, grave e distorcida, como se outra coisa estivesse falando através dela. A princípio, os pais pensaram em estresse, problemas emocionais. Levaram a menina ao médico, depois ao psicólogo. Por fim, a psiquiatras. Foram feitos exames neurológicos, tomografias, análises comportamentais, todos os resultados normais. Nenhum transtorno identificado, nenhuma explicação clínica, mas os eventos continuavam. Certa noite, a mãe ouviu passos no corredor. Quando saiu do quarto, encontrou a filha parada diante do espelho, de madrugada, com os olhos vidrados, e falando em latim menos um idioma que ela jamais havia aprendido. Repetia trechos bíblicos e depois sussurrava coisas obscenas, como se vozes diferentes se revezassem dentro dela. Dias depois, começou a gritar ao ouvir orações, e ao ser tocada com água benta por um vizinho católico, reagiu como se tivesse sido queimada. Foi então que os pais procuraram a igreja. Um padre da diocese local foi chamado. Experiente, cético e com anos de trabalho com famílias em crise espiritual. Quando entrou na casa, ele relatou uma sensação imediata de opressão. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Ele descreveu como os olhos da menina pareciam não pertencer a ela. E como, no momento em que ele entrou no quarto, ela disse: "Você chegou tarde demais. Ela já não está mais aqui." A partir daí, iniciou-se um processo formal de avaliação espiritual. O padre registrou os comportamentos, colheu testemunhos e consultou a cúria. A igreja, após analisar os relatórios, concedeu permissão para o ritual do exorcismo. Foi nesse ponto que a história ganhou contornos de horror. O primeiro ritual ocorreu numa sala isolada da casa da família. Presentes estavam o padre, um auxiliar, uma freira e 2 membros da igreja. A menina foi amarrada à cama por segurança, pois já havia atacado os próprios pais durante surtos anteriores. Nos primeiros minutos, a oração parecia surtir efeito. Ela chorava, dizia coisas desconexas, mas do repente começou a rir. Uma risada que os presentes descrevem como não humana, gutural, ecoava pelo cômodo como se outras vozes a acompanhassem. Foi quando ela falou com múltiplas vozes ao mesmo tempo, grave, aguda, masculina e feminina, e pronunciou: "Somos legião, não vamos sair." A freira caiu de joelhos. Um dos homens presentes saiu correndo e nunca mais voltou a casa. Nas noites seguintes, os rituais continuaram e os episódios pioravam. A menina parecia ter força sobre-humana. Quebrou uma cadeira com os próprios braços, rasgava os lençóis com os dentes. Chegou a levitar, segundo registros, alguns centímetros da cama. Ela passou a recusar qualquer tipo de alimento, vomitava água benta. E seu corpo exibia hematomas misteriosos, cortes que surgiam do nada, arranhões em forma de cruz. Em certo momento, foi filmada por um dos padres e o vídeo, segundo os presentes, parou de funcionar misteriosamente no momento em que ela olhou para a câmera e disse: "Você quer levar isso com você?" Ao longo de mais de 40 dias, os padres se revezavam nos rituais. O caso chegou até a ser comentado em círculos internos da igreja e uma carta foi enviada ao Vaticano pedindo apoio espiritual. Durante uma das sessões mais intensas, o padre pediu: "Diga seu nome, espírito imundo. Em nome de Cristo, eu ordeno." E ela respondeu com calma, com olhos negros como carvão: "Eu sou o primeiro, o que caiu, o que nunca será perdoado." Todos entenderam. Ela se referia a Lúcifer, mas o mais perturbador não era o que ela dizia. Era o que sabia,
contava segredos das pessoas na sala, revelava pecados íntimos de fiéis, chamava o padre por um apelido que apenas a mãe dele usava na infância. Ninguém sabia explicar como ela tinha acesso a essas informações. Em uma noite, quando todos estavam emocionalmente destruídos, ela parou, olhou para o alto, chorou e disse: "Por favor, me tirem daqui. Me ajudem, eu quero voltar." Por alguns minutos, todos acreditaram que ela estava liberta, mas era uma armadilha. No instante seguinte, mordeu o braço com violência, riu e disse: "Vocês são patéticos. Eu nunca fui embora, mas o mal não é eterno." Na madrugada do 42º dia, durante um ritual silencioso, sem gritos, sem violência, apenas orações, a menina desmaiou. E ao acordar, olhou para os pais e sussurrou: "Está tudo silencioso agora." Ela chorou, comeu um pedaço de pão, pediu para ir à escola e nunca mais apresentou qualquer sinal de possessão. Hoje, a mulher vive em anonimato, não dá entrevistas. Seus familiares evitam falar sobre o caso. Os registros do exorcismo foram arquivados e a igreja nunca confirmou oficialmente. Mas médicos, vizinhos, amigos e religiosos que acompanharam o processo confirmam. Eles viram o mal, de perto, olho no olho. E você? Acredita que é possível um espírito ou um demônio tomar o controle de um corpo humano? Ou será que essa história é apenas reflexo da mente humana, capaz de criar horrores que nem mesmo o sobrenatural ousaria inventar? Talvez a verdade esteja entre os dois mundos. Mas uma coisa é certa: depois de ouvir essa história, você nunca mais vai ignorar aquele arrepio na nuca, ou o sussurro que escuta quando está sozinho no quarto escuro.